Nós vamos passar a palavra à professora Dulce Albach, doutora em Design pela Federal do Paraná, e que vai falar sobre reconsideração de paradigmas no setor de embalagens de alimentos por meio do design para sustentabilidade. Pediríamos que a plateia tomasse assento para a gente poder dar início à palestra. Obrigado. Bem, bom dia. Como já foi dito, meu nome é Dulce Albach, eu sou professora do curso de Design de Produto da Universidade Federal, aqui do Paraná. E a ideia aqui é mostrar um pouquinho para vocês o resultado da minha tese de doutorado, recém-defendida agora em março, e que tenta, de alguma forma, aí, repensar um pouco paradigmas em relação a todo esse assunto, né? Obviamente com ênfase na questão das embalagens. Eu vou tentar primeiro, o tempo é curto, né? Uma tese é um processo bastante longo, assim, mas tentar trazer algumas informações no primeiro momento aqui dos assuntos que envolveram a pesquisa, para depois partir para uma explicação do resultado de uma metodologia sugerida para tentar abordar o assunto e gerar algum tipo de estratégia. Então, basicamente, o projeto está envolvendo aí as questões que a gente já falou também um pouco aí, do aumento da população em áreas urbanas e de uma relação muito estreita aqui dos alimentos com as embalagens, numa relação recíproca aqui de funcionamento e, ao mesmo tempo, gerando um volume considerado aí de impactos ambientais. E aqui, nesse projeto específico, embalagens, que eu estou chamando de autosserviço, aqui, o ambiente do supermercado, que é um local de grande concentração, tanto de embalagens quanto de alimentos, né, de alimentos embalados. E, ao mesmo tempo, um olhar para o que a gente chama hoje aí de design para sustentabilidade, que basicamente está querendo se referir a uma descontinuidade dos padrões atuais de produção e consumo. Então, essa descontinuidade aqui, buscando o que os autores que abordam, têm trazido para a gente muita pesquisa nesse assunto, estão se referindo ao que a gente chama hoje de uma mudança radical. Então, repensar aí um sistema como um todo, toda a produção e o consumo, e uma relação com estudos do futuro, ou Future Studies, que tenta também um caminho aí para uma mudança de perspectiva, dentro de um conceito que é chamado de prospectiva, e numa construção de cenários em termos de que a gente pode chamar aí de um futuro desejável. Já vou tentar explicar um pouquinho mais isso. Então, só para situar, né, a pergunta que se tentava responder aqui nessa pesquisa é assim: como definir estratégias que propiciem parâmetros para decisões orientadas ao design para a sustentabilidade, ou seja, para um caminho aí de mudança de comportamento, de mudança de visão de produção e consumo, no setor de embalagens de alimentos em autosserviço, né, nos supermercados. Então, uma das abordagens aqui que envolve, é interessante a gente olhar dentro do campo do design, né, para nós designers aqui, que na década de 80 nós falávamos muito mais aqui do que a gente chamava de green design. Comentamos um pouquinho isso ontem, né, que era um momento que se estava redesenhando o mesmo, vamos dizer assim, né, era um momento que se focava muito mais design em termos de sustentabilidade, era uma situação de pensar muito mais material, né, tentar pensar aí numa reciclagem, até, por exemplo, uma reutilização, mas focado muito no artefato, né? Era só pensar no produto. Mais ou menos em torno da década de 1990, nós começamos a ouvir o termo ecodesign, ou design do ciclo de vida, né? E começar a questionar um pouco mais a questão dos impactos, começar a pensar muito mais aí na funcionalidade. E foi um momento que começaram a surgir ferramentas também para isso poder ser calculado, poder ser melhor mensurado dentro dos cenários dos projetos. E nos anos 2000, e agora, nós estamos no momento de discutir o que a gente está chamando aqui de design para sustentabilidade, que é essa famosa aí mudança de paradigma agora, pensar muito, de uma outra forma aí a questão ambiental, socioética, econômica e produtiva, política também, e estratégias. Não só aqui pensar num green design, num artefato, mas em estratégias dentro desse cenário. E que se interrelaciona muito hoje aqui com as ferramentas do
uma análise de ciclo de vida, por exemplo, também que a gente já conversou um pouco aqui, né? Outra vertente, vamos dizer assim, também de se pensar, foram esses dois modelos aqui, um sugerido por Manzini e Vezzoli, que são dois autores que escrevem bastante sobre sustentabilidade na área do design, fazendo uma analogia aqui com o World Business Council for Sustainable Development, que, na verdade, aqui ele acaba dando, nessa comparação, uma visão um pouquinho, poderíamos dizer assim, ambiental e social, e o World Business uma visão um pouquinho mais econômica, né, envolvendo aí, de alguma forma, o famoso tripé. E o Manzini e Vezzoli trazendo algumas informações do que eles chamam aqui de momento de descontinuidade e transição, para a gente pensar no design para sustentabilidade, juízos de valores, os critérios que interpretam a ideia de bem-estar estão sendo questionados aqui, processos de inovação social, cultural e tecnológica. E comentando que nós estamos, para eles, nesse momento de transição aqui, para partir para uma descontinuidade no pensar em termos de sustentabilidade. E o World Business tem um trabalho um pouco mais numérico, vamos dizer assim, onde eles dividem dois momentos aqui. Um que eles chamam de anos turbulentos e o outro de tempo de transformação. Para eles, nós estamos num momento aqui de anos turbulentos, que é um período de 2010 a 2020, onde se estabelece uma reconsideração da forma de avaliar sucesso, da forma de avaliar progresso, da forma de avaliar bem-estar. E esse momento, né, que ontem até o Paulo da primeira palestra comentou, né, esse longo momento aí acontecendo com uma série de transformações. Por exemplo, um momento como esse aqui, nós estamos discutindo um assunto como esse, né, acho que é bem significativo. E, para eles, a partir de 1920, até um período aqui de 30 anos, nós estaremos vivendo um tempo de transformação, numa outra análise do que eles chamam aqui de corrida ambiental, uma cooperação e uma concorrência para se repensar, principalmente as questões de efeitos ambientais, questões climáticas e assim por diante. Outro input aqui, vamos dizer assim, é a questão dos impactos ambientais, né? O Fuladori, que é um autor bem interessante aqui, ele traz para a gente essa noção de que, até muito pouco tempo, nós analisamos os impactos ambientais como questões localizadas, né? A poluição do rio, a poluição da água, o esgotamento de algum recurso específico. E hoje a gente passa por uma leitura que é de impacto numa escala muito mais mundial, assim, né? Estamos falando de camada de ozônio, aquecimento global, nível de oceano, as questões dos resíduos nucleares. Então, essa discussão ela se ampliou para uma outra instância, vamos dizer assim. E, dentro disso, essa discussão de tratamento e destinação de lixo, podemos estar falando aí de reciclagem, de logística reversa, ou de compostagem, ou de incineração, ou coprocessamento, e assim por diante. E o que ele traz na leitura aqui é que analisar os impactos ambientais, muitas vezes, dessa forma, mais tradicional, entre aspas, vamos dizer assim, ela está muito mais restrita a soluções técnicas por esses limites físicos, né? E o que ele sugere nos estudos dele aqui é que são pelas questões culturais e de caráter humano que se vai conseguir movimentos mais interessantes, né? E não focado nas soluções técnicas aqui do limite físico. Bom, já acabamos de ouvir isto, né? As embalagens aqui, que é o foco também do trabalho, foram também analisadas em detalhes, com suas funções as mais diversas possíveis, independente de qual material que a gente está falando, né? Um universo imenso aqui, papel, vidro, alumínio, fibrolata, polpa moldada, papelão, N tipos de polímeros e assim por diante, numa representatividade importante, né? Uma outra abordagem foi com relação a tentar entender um pouquinho essa relação do que estava sendo trabalhado, das embalagens, né, nos supermercados e na sua composição. Então, aqui é uma tentativa de uma organização nessa parte superior aqui, dos diversos, né, de alguma maneira, como que as embalagens foram se organizando nos períodos diferentes da história. E um paralelo, tentando trazer um pouquinho mais as questões relacionadas às questões ambientais mesmo, né? Então, a gente vai partir aqui de um resíduo matéria orgânica, né, de uma reutilização,
passando por outras questões de mudança de comportamento, da própria maneira de consumir os produtos, da própria maneira de viver, do ambiente doméstico, assim por diante. E num momento importante para o projeto aqui, que foi o momento do surgimento dos supermercados, que surgiu na década de 30 nos Estados Unidos, 1930, que era um efeito da crise de 1929. Né? O supermercado ele surgiu num movimento aí que se estava vivendo uma crise muito grande e era uma economia, de não se ter balconistas, as pessoas poderem ir lá se servir, de haver uma maneira das pessoas se virarem de alguma forma. Né? Então, a maneira como surgiu, ela não tem... até comento como poderia se imaginar que um supermercado seria hoje, né, num momento como esse aqui. Era um paliativo, era uma solução momentânea. Assim, né? E foi tomando outras proporções. Na década de 1940, é o surgimento dos primeiros supermercados na Europa, 1950 no Brasil, e ainda daí depois aqui o surgimento de uma série de embalagens. A embalagem mudou completamente desse momento para cá, o seu jeito de existir, vamos dizer assim. Né? Ela começou a ter uma outra função, o famoso, né, lê na literatura, o vendedor silencioso. Né? Ele estava ali, a embalagem agora estava fazendo a função do que as pessoas faziam, vamos dizer assim, para que o produto fosse adquirido. E aí aqui a gente vai ver também o surgimento de selos ambientais, nós conversamos um pouco sobre isso ontem, as legislações, assim por diante. Outra questão, tendências de mercado. Né? Esse aqui é um material do Brasil Food Trends de 2020, prevendo para 2020 aqui algumas questões estou trazendo aqui o resumo do resumo, mas entre outras, questões que, por exemplo, de novo aí, o crescimento da população mundial, o envelhecimento da população, em função da maior expectativa de vida, né? O aumento dos níveis de escolaridade e acesso à informação, e aqui o destaque grande é para a internet e a democratização do acesso, das possibilidades de informação, e mudanças na estrutura tradicional das famílias. Né? Então, esse era uma vertente, mas um olhar para isso. Dentro desses critérios ali, eles elaboraram alguns perfis de tendências, assim, que, segundo eles, né, seriam que estariam envolvidos com alguns tipos de embalagens e alguns tipos de produtos. Entre essas tendências, para esse projeto foram selecionadas essas duas aqui, que se chama saudabilidade, bem-estar e sustentabilidade ética. Tem outras, tem mais 3, mas o projeto, pela sua característica e pelo caminho que a gente estava seguindo, selecionou essas duas vertentes aqui para tentar dar um prosseguimento. Então, basicamente, no que essa tendência aqui está se referindo? A embalagens recicláveis, recicladas, reutilizáveis, racionalizadas, certificadas, embalagens que evitam desperdício, tecnologias, entre aspas, saudáveis, aqui, que proporcionam, né, não contaminar o alimento, por exemplo, rotulagens ambientais. E, em termos de produtos, essas embalagens estão focadas aqui em embalagens frescos, naturais, orgânicos, veganos, produtos que se preocupam com o bem-estar animal, com o comportamento ético das empresas, né, produtos que não usam agrotóxicos ou produtos que não usam conservantes, estabilizantes, e tal, está nessa linha, né, de produtos. Então, nós estamos falando especificamente desse perfil, vamos dizer assim, de embalagem e de produto. Aí, obviamente, também analisar o ambiente do supermercado, como ele se constitui hoje, né? O que esse espaço aí que comercializa todas essas embalagens, esses alimentos, se comporta. A gente percebe que existe aí toda, né, uma preocupação, um marketing, um envolvimento de onde as coisas estão, o que está ao lado do quê, qual luz está assim, assim. Né? É um ambiente super planejado, vamos dizer assim. Né? E com situações, por exemplo, o setor de planificação no supermercado, ele é um setor muito importante, porque ele é um setor que, vamos dizer, de alguma forma, personaliza um pouco o supermercado. Né? Uma lata de sardinha, por exemplo, de uma marca X, ela é igual em qualquer supermercado. Agora, o pãozinho aqui do supermercado X, né, a confeitaria do supermercado X, ela é dele. Então, situações como essa aqui, né, o que eu chamo de efeito prateleira, né, de que maneira se estabelece,
cores, situações, tamanhos, corredor mais estreito, corredor mais largo, enfim, N pesquisas e estudos para, né, o que você põe primeiro na loja, porque é a primeira coisa interessante da pessoa chegar e olhar para comprar, enfim. Tentar entender um pouco como que esse ambiente aí, né, se propõe o seu funcionamento. Aí a ideia foi tentar também buscar o que eu chamei assim de propostas no ambiente tradicional. Não consigo colocar todos os exemplos aqui, né, mas um exemplo é o projeto Caixa Ecológico, que foi um projeto que foi fruto da minha dissertação de mestrado, já terminado em 2006, e que foi uma proposta de um descarte antecipado de embalagens no próprio ponto de venda. Né. Esse aqui é uma imagem do supermercado Fashion Barigui, e ali na Cândido Hartmann, né, perto do parque mesmo, e que a ideia era que as pessoas tentar provocar um questionamento mesmo do volume de embalagens que você leva para casa. Então, a pessoa pode aqui fazer um descarte antecipado. Vamos supor, se ela compra uma pasta de dente, ela pode descartar a caixinha, leva só o tubo para casa. Enfim, a escolha do consumidor, né? O que ela optasse por achar que ela poderia pré-descartar aqui, e o supermercado se responsabilizaria por uma destinação mais adequada, juntamente com seus outros resíduos e tal. Esse projeto foi depois adotado pelo Pão de Açúcar, ele chama Caixa Verde, é outro nome por questões aí de mercado, mas ele é um projeto que está instalado hoje em todos os supermercados Pão de Açúcar do Brasil, e tem um sistema que hoje eles conseguem, com os resíduos coletados aqui no Caixa Verde, retornar esse material para algumas embalagens da própria rede deles, né. Enfim, eu acho que foi um momento, né? Mas esse projeto, assim, quando eu comecei, eu sempre dizia que esse assunto ele envolvia 3 personagens, assim: o fabricante, o ponto de venda e o consumidor. E da maneira como ele ficou aqui, ele acabou só conseguindo atuar no ponto de venda e no consumidor. O fabricante ficou de fora dessa conversa, né? Foi o que eu me propus daí mais para frente a pesquisar mais e tentar no doutorado amarrar aí, né? Ampliar aí conseguir dar conta, de alguma maneira, entre aspas, aí, de mais esse outro personagem. Depois, uma pesquisa de propostas que eu chamei assim, de conceitos inovadores, né? Supermercados que, em alguns locais, estão tentando buscar outras formas de comercializar o produto ou se envolver com essa situação, né? Então, alguns supermercados, por exemplo, se o supermercado na Alemanha não admite a utilização de plástico, os produtos são a granel, geralmente. Ou, por exemplo, esse outro supermercado aqui no sul da Coreia, que, na verdade, supermercado não é exatamente um supermercado, ele é uma imagem do supermercado, né? São imagens das prateleiras do supermercado, instaladas, geralmente, em estações de metrô ou estações de ônibus, enfim, e que a pessoa pode fazer a compra pelo seu smartphone via um QR Code. Então, ela olha o produto ali e pode fazer essa compra e tal. Enfim, é longo contar tudo, mas, por exemplo, esse é um projeto que até o que eu li recentemente é que essa proposta era uma intenção de conseguir melhorar as vendas, diminuindo a necessidade do espaço físico, né, diminuindo a quantidade de lojas e tal. Mas só que depois de um tempo de funcionamento, o que eles viram é que o volume de pessoas na loja aumentou, porque a pessoa olhava aqui, mas queria ir lá ver, né? Tem alguns produtos que funcionam assim, né? Não é à toa, por exemplo, que embalagem de produto de limpeza tem tampas grandes e tudo, porque está constatado que as pessoas cheiram, elas querem abrir, cheirar, sentir o cheiro e depois comprar. Enfim, estratégia nesse sentido, né? Ou esse outro supermercado nos Estados Unidos que foca toda a sua comercialização em produtos a granel. Então, as pessoas chegam, primeiro pesam sua embalagem, adquirem a quantidade, enfim. Esse é um outro supermercado na Inglaterra que, antes de abrir, eles fizeram uma proposta que as pessoas que se propusessem a trabalhar no supermercado algumas poucas horas por dia, ou repondo prateleira, ou ajudando na panificação, enfim, qualquer atividade que pudesse a pessoa ter, né, uma disponibilidade para fazer, ela receberia um desconto nas compras que ela fizesse no supermercado. E eles já abriram a loja assim, com muito mais adesão do que eles podiam ter imaginado. Assim, o número de pessoas que quis participar da proposta foi muito grande.
das últimas informações também que eu li, hoje eles já conseguem praticar um desconto também maior do que eles tinham proposto no início lá, tamanha foi a quantidade de pessoas que aderiu à ideia. Então, assim, o que eu chamei aqui de conceitos inovadores foi tentar também ver outras maneiras de como pode funcionar um supermercado, né? Outro elemento importante no trabalho foi aqui o Future Studies, traduzindo para nós aqui estudos do futuro, que é a ideia de pensar aí imagens de futuro, ou que o Deitor, aqui, que é um autor importante nesse assunto, chama de futuros alternativos ou futuros preferenciais para poder se pensar um projeto, para poder se pensar uma nova ação, né? E ele divide essa teoria aqui dele entre o que ele chama assim de continuação, né, um futuro que, de repente, ele não vai ser muito diferente do que, depois dos estudos, do que está se acontecendo, ou um colapso, né, que é um futuro que ele precisa receber uma alteração muito grande, porque ele recebe uma questão muito grave, né? Podemos pensar aí desde um terremoto até uma outra questão que não seja tão direcionada aí a uma estrutura física planetária, vamos dizer assim, mas alguma outra questão econômica, política, assim por diante. Sociedade disciplinada, onde ele, nos estudos de futuro dele, ele conecta aí com algumas mudanças, mas que elas vão continuar mantendo, de alguma maneira, o ambiente tradicional, que as pessoas estão mais habituadas a conviver, ou uma sociedade transformacional, onde vai haver uma questão assim, de um envolvimento maior, talvez, de altas tecnologias, ou de mudanças muito maiores. Outra questão, a questão da prospectiva, né, que é uma espécie de uma antecipação, uma previsão antecipada para se mover uma ação, né? E envolve, basicamente, aqui metodologias que priorizam abordagens qualitativas na análise de futuro e a coesão de esforços para se definir o que se pode chamar de um futuro desejado. E aí esses autores aqui, o Godet e o Durance, eles oferecem assim, uma análise, acho que é bem interessante, que eles chamam aqui de que maneira a gente poderia, de alguma estabelecer alguns tipos, vamos dizer assim, de atitudes face ao futuro. Então, ele comenta aqui que a gente pode ter uma reação de passividade, sofrer a mudança, né? Foi porque foi. Uma reatividade, agir numa urgência, ou uma pré-atividade, preparar-se para as mudanças previsíveis, ou uma proatividade, agir para provocar mudanças desejadas. Eu estou pincelando aqui o levantamento de dados para depois eu tentar mostrar para vocês como que isso foi aplicado, né? E nessa teoria deles aqui, de que maneira, né, essas duas vertentes aqui, a pré e a proatividade, têm uma inter-relação muito mais próxima. Não está se fazendo nenhum juízo aqui de valor do que é melhor do que é pior, né? São atitudes que podem ocorrer. E os cenários, né? Estruturas de sistemas conceituais de contextos futuros plausíveis, pode-se definir assim, resumidissimamente, que basicamente pretende o quê? Auxiliar na definição de estratégias, né? Como mostrei lá na frente, era a proposta, tentar encontrar estratégias, contribuir com a unificação de uma linguagem organizacional, né? enquanto uma possível ferramenta em um ambiente empresarial também, auxiliar no desenvolvimento da criatividade, e proporcionar um desafio à mentalidade predominante por meio da narrativa, por meio da linguagem, da contação de histórias. E que também a gente pode classificar, talvez assim, nessas possibilidades aqui, cenários prováveis, cenários possíveis ou cenários preferíveis. E como que a gente quer se situar nesse tema, vamos dizer assim, né? Então, um provável, poderíamos fazer uma pergunta aqui, o que vai acontecer? E daí obter cenários preditivos. Ou possíveis, o que pode acontecer? E aí a literatura denomina para a gente aqui de cenários exploratórios. Ou preferíveis, como um objetivo específico pode ser alcançado? E aí cenários normativos que podem nos levar a ações, enfim. E ainda o Future Workshop, enquanto uma possibilidade aqui também mais próxima da aplicação prática da metodologia, que é uma ferramenta para abordar problemas complexos, uma combinação de visões que podem ser aparentemente contraditórias, mas que levam aí a, de alguma forma, um aprendizado social, autocontrolado.
e que também é dividido aqui, numa das vertentes, em fase de preparação, fase crítica, fase da fantasia e fase de implementação. E esse aqui também foi uma outra busca, né, dentro dessa tentativa aí também de explorar um pouco mais o que é esse futuro, o que é essa prospecção, aí, o que é a perspectiva dentro disso. Perceber que não é de hoje, né, que a humanidade, vamos dizer assim, procura, em diversos momentos, em diversas situações, imaginar mesmo como pode ser o futuro, né? Esse aqui é uma série de cartões, poucos exemplos de uma série de cartões postais de um projeto que se chamava France in the Year 2000, aqui, onde eles, no ano de 1900, tentavam prever como seria a França em 2000. Tédio, eu nem sabia que se vinha hoje, viu? Mas é um exemplo. Então, não sei, a gente pode talvez pensar que esse aqui é um drone, ou, né, de que maneira estava se pensando aqui a comunicação, aqui talvez um Skype, ou e esses exemplos todos muito relacionados assim com muita máquina, né, o homem sempre todo aparelhado, né, e, enfim, é curioso, até estava vendo alguns comentários do trabalho, né, que muita coisa ia mudar, né, mas as roupas não, né, estava todo mundo, mas tudo bem, isso é um outro detalhe. Ou, por exemplo, aqui, esse é um exemplo de um jornal chamado The Ladies' Home Journal, né, do ano de 1900 também. Essa aqui é só essa parte de baixo aqui fui eu que montei, porque tem muita coisa, assim, são páginas assim, de tentar pensar aí o que ia acontecer também no futuro, né? E eu tentei tirar algumas informações que não são só relacionadas, que tinham mais relação assim com alimento, né, ou com o que eu estava pesquisando aqui. Então, lá diz coisas assim, por exemplo, que as ervilhas serão tão grandes como as beterrabas, né, ou que as laranjas serão armazenadas como batatas, né, numa região que se tinha muita laranja, enfim. Refrigeradores vão manter grandes quantidades de alimentos frescos por longos intervalos, né? Já existia, tem umas acertadas, né? Refeições prontas serão compradas em estabelecimentos semelhantes às nossas padarias de hoje. Ou, por exemplo, nossa, vou correr, tá bom. Ou, por exemplo, o carvão não será usado mais para o aquecimento e cozimento, enfim, situações como essa, né? Tubos pneumáticos, em vez de carroças, vão entregar pacotes, e por aí vai. Vou passar rápido. Esse aqui era um outro exemplo de uma cozinha do futuro, né? Como é que até tem uma história assim que a mulher, né? Obviamente estou falando aqui 1943, né? A mulher, né? Na cozinha não existia uma previsão aí de que enfim. Mas daí tinha toda uma história que ela ia trabalhar sentada para não cansar as pernas, tá. 1950, uma outra cozinha aqui que já tinha um robozinho para limpar o chão, tinha uma central aqui que controlava a abertura e fechamento de várias partes da cozinha. Tal. Ou, por exemplo, esse trabalho aqui que se chama Postcards from the Future, que é um trabalho de 2010, que esses dois fotógrafos, o Graves e o Madoc Jones, criaram uma série de cartões postais tentando simular nas fotos deles, né, são fotógrafos, situações de catástrofe aqui. Então, esse aqui foi uma montagem que eles fizeram de Londres em condições similares a Nova Orleans, submergidas sobre as águas do dilúvio do furacão Katrina. Ou, por exemplo, uma reavaliação da relação espaço público e privado, um aglomerado inspirado nas favelas aqui, ao redor do Palácio de Buckingham. Então, tem uma série, é uma brincadeira com essas fotos, assim, brincadeira entre aspas, né? Com essas fotos mostrando catástrofes, né? Enfim, achei importante eu falar tudo isso para vocês poderem entender o que aconteceu daí com todo esse levantamento e tal, e uma organização que a proposta aqui foi tentar propor uma metodologia para a gente tentar discutir de que maneira, para onde pode ir aí as embalagens de alimentos, né? Então, no campo do Future Studies, nesse conceito de prospectiva, com o método Future Workshop e utilizando a ferramenta que a gente chamou de Postcard from the Future para elaborar cenários e, disso, poder conseguir extrair aí estratégias. Então, o objetivo principal foi tentar fazer proposições aí dentro desse contexto,
com o pressuposto de que cenários futuros poderiam mesmo apoiar aí essas estratégias. Então, o workshop teve várias, eu trouxe algum detalhe aqui só do planejamento, né, mas basicamente se atuou aqui naquelas fasezinhas que eu comentei, não, desculpa, essa aqui eu não comentei ainda, mas enfim, são as fases aqui que um autor importante dessa área traz para a gente, que ele chama de preparação, crítica, fantasia e implementação, associadas a outra teoria dos estudos de cenários aqui, que se divide em geração, integração e consciência. Então, são etapas aqui, né, onde existe uma elaboração no planejamento, depois uma apresentação de conceitos dentro disso, uma outra fase que se chama fantasia ou geração, que é onde existem as proposições dos cenários futuros, eu já vou exemplificar isso, uma implementação ou integração, uma leitura que traz daí essa identificação dos cenários como prováveis, possíveis e preferíveis, ou como propostas de continuação, colapso, sociedade disciplinada e transformacional, que eu comentei um pouquinho ali, consistência, verificação da consciência das informações, e uma síntese, que seria a elaboração de cenários potenciais. Bom, esse cenário foi chamado de descontinuidade, ele foi realizado, isso foi a ferramenta dos Future Workshops que foram aplicadas aqui, então, dentro desse embasamento, né. Foram realizadas entre junho de 2015 e maio de 2016, 4 no Brasil, na Universidade Federal aqui do Paraná, na Unicuritiba, na PUC, na Unibrasil. Todos esses workshops eles foram realizados em cursos de design, né, pela possibilidade da nossa aproximação, pelo reconhecimento de que se podia. Vocês vão ver que o workshop envolveu desenhos, então envolvia a questão do desenho, envolvia a questão da criatividade e tudo mais. E 7 foram realizados em Portugal, na Universidade do Porto, na FAU Lisboa, no Instituto Politécnico de Viana do Castelo, no Instituto Politécnico de Tomar, na Escola Superior de Aveiro Norte, Porto Alegre e no ESAD, que é em Caldas da Rainha. Ao todo, foram 233 alunos que participaram, numa média de 21 alunos cada, 51 equipes, mais uma média de 4,6 participantes, numa média de 22 anos. Então, seguindo aquelas fasezinhas lá, a fase crítica, o workshop basicamente compreendeu aqui uma apresentação de conceitos, que foi muito do que eu falei antes aqui, a embalagem, o supermercado, toda essa questão do impacto ambiental, né, de uma forma mais aprofundada. Tinha alguns vídeos, inclusive, os prognósticos, ali, exemplos de maneira de tentar se prever o futuro e assim por diante, né, e um debate inicial. E aí a proposta é que, na fase seguinte, que se chamava de fantasia ou geração, eles recebiam uma folha de papel simulando um cartão postal no formato ampliado, assim, né? Então, de um lado eles faziam um desenho e do outro lado eles mandavam esse desenho, né, com a mensagem aqui como um cartão postal para alguém que a equipe decidisse ali que estaria no ano entre 2035 a 2050, mas obviamente relacionado aí com as embalagens, com o supermercado, com o alimento, com tudo que tinha sido dito anteriormente. Então, cada equipe gerou sua discussão, seu debate, seu desenho, que tem alguns exemplos, né? Sempre também, tipo, numa discussão, né, numa orientação, assim, e num ambiente de design mesmo, assim, né, com material de desenho e tudo mais. São mais alguns exemplos aqui. Bom, aí de posse de todo esse material, né, como é que foi feito o que a gente chamou aí de fase de implementação ou integração? Montado um quadro de análise comparativa com a identificação das hipóteses, né, que foram levantadas. E, basicamente, esse quadro é dividido em 4 colunas. A primeira coluna era uma coluna alimento, ou seja, tudo que tinha sido estabelecido naquelas historinhas, nas narrativas lá dos postais, que tinha uma relação com alimento. Na outra coluna, com embalagem. Na outra, supermercado, ou um sistema de abastecimento, compra, próximo a isso, né? E uma outra coluna, outra mudança de comportamento, né? Voltando a dizer, estamos falando lá de design da sustentabilidade, de mudança de formas de produção e consumo, mudança radical e tudo mais. Então, esse quadro ele foi todo analisado e pintado aqui com cores diferentes para tentar reconhecer em que momentos cada situação dessa aparecia. E foi montado um novo quadro, onde se numerou, né, número 1 aqui era
a universidade, o número 2 a equipe, o número 3 qual dessa situação estava acontecendo ali, para poder identificar no quadro que cenários estavam ali se relacionando a um cenário que estava dentro do conceito de provável, ou qual estava dentro do possível ou do preferível. Terminado esse quadro, a gente pode observar que todos os números aqui, se vocês olharem, que estão no preferíveis, também estão aqui nos possíveis. Não foi uma coisa premeditada, mas foi o que acabou acontecendo. E aí acabou se optando por pegar, então, esses 39, né, que eram os que cruzavam os possíveis e os preferíveis, para dar uma continuidade e pensar aí no segmento de construir os cenários futuros. Então, foi montado um novo quadro de análise comparativa, né, com essas 39 hipóteses aí que cruzavam os possíveis e os preferíveis. E aí nós chegamos, basicamente, em três diferentes cenários, que são nomeados, né, isso também está na base da orientação de se construir cenários, a importância do cenário ter um nome, até dentro de uma própria empresa, poder atuar com aquele nome, poder reconhecer ele como algo da propriedade da própria empresa. Não vou ler o cenário inteiro, mas volta a questão da narrativa, de construir uma história. Mas o primeiro cenário se chama colheita, e, basicamente, ele está falando aqui que se caracteriza por um fornecimento de produtos a granel pelos supermercados, com equipamentos específicos, otimizados para isso. Envolve um papel ativo do consumidor, que está disposto a trazer sua embalagem para atuar também como um participante de todo esse processo da compra e tudo mais. Ele fala aqui também que, nesse futuro da colheita, aí as embalagens serão comestíveis ou biodegradáveis, os produtos serão orgânicos, naturais, de pequenos produtores locais, uma outra concepção do que é alimento. Hábitos alimentares e saúde aqui estão completamente associados, né, numa maior consciência do que eu estou comendo, enfim, também nesse sentido. E ações individuais como um reflexo aqui na sociedade, né, como termina assim, que as ações individuais se refletem em toda a sociedade, é uma questão primordial das novas gerações, né? No cenário, a consciência de que as ações individuais, enfim, basicamente esse cenário acabou gerando essa referência aqui em relação ao que foi trabalhado. Depois foi feita uma análise comparativa dentro desse quadro também, de qual hipóteses poderiam ser consideradas mais radicais, associadas aqui, a gente chamou de mais radicais aí, associadas ao que o Deitor chama lá de sociedade transformacional e colapso. E aí apareceu aqui o cenário Space, né, que é um cenário que está prevendo aqui que, embora exista uma pequena parcela dos alimentos sendo cultivados no topo dos prédios, está contando uma história, né, uma ficção aí, contando que as pessoas vão ter chips dentro do corpo, né, e esse chip vai poder fazer uma leitura, que o próprio chip vai poder dizer para a pessoa o que o corpo dela está precisando, ela vai comprar esse alimento em função da mensagem que ele der. Os alimentos vão ser obtidos por meio de impressoras 3D, né, só vai imprimir o que você for comer, mas, mesmo assim, alguns produtos ainda vão ser feitos por uma máquina de alimentos frescos, aqui tem até o desenho da máquina, enfim, que foi um momento que houve um apoio muito grande de extraterrestres aqui, para se ajudar com novas tecnologias, para ajudar nos problemas que a Terra já estava muito complicada. Os próprios supermercados também vão ter uma espécie de uma horta ao lado da loja, onde nessa grande horta aí a pessoa pode ir lá, e se ela comprar ali o produto fresco, ela também vai ter uma outra relação, como se ela fosse colher ali no supermercado o que ela fosse comprar. Aí entra aqui um incinerador de alta tecnologia, né, que, segundo a previsão aqui, ia produzir um micro buraco negro que desapareceria com essa situação. Tal. O deslocamento seria feito por meio de veículos espaciais com energia solar e só se falaria em dinheiro virtual. Tem que apurar aqui, né? Estou indo. E o terceiro cenário dentro desse conceito se chama derrocada, e ele é um cenário assim também um pouco mais pessimista dos três, assim, né? Que ele comenta assim: o céu está escuro, o lixo continua no ar, não parece haver progresso, o excesso de embalagem se tornou o problema ambiental mais grave. Enfim, o ar está irrespirável, a indústria farmacêutica aqui
é quem está desenvolvendo cápsulas para alimentação, porque não é possível mais se plantar na terra, o solo está todo desgastado, né, é impossível plantar. No entanto, existe uma pequena parcela da população formada por milionários que vivem em bairros inseridos numa espécie de bolha de vidro, dentro dos quais se desconhece poluição. Então, nessa história. Né. Por outro lado, entre os mais pobres, existem pessoas que moram sobre as ilhas de plástico após o aumento do nível das águas. Né? Pegou a discussão lá das ilhas de plástico, que também a gente falava na apresentação. Novas doenças, né, foram encontradas, vírus, infecções. E o planeta Marte está sendo preparado para receber os habitantes da Terra de uma forma segura, porque a Terra não tem mais como. Mas ainda existe um deleite, vamos dizer assim, nesse ambiente catastrófico aqui, que é uma máquina que é possível você conhecer todas as maravilhas. Né? É uma máquina onde você, por meio de imagens, todas as maravilhas que foram destruídas pela poluição, pelas catástrofes ambientais e tudo mais. Enfim, é um processo assim divertido, vamos dizer assim, né? Tem uma brincadeira aí nisso, mas também tem um propósito sério assim de tentar perceber, né, quais são os anseios também, como é que se pode imaginar, né, de que maneiras a gente pode atuar dentro do cenário futuro. E aí, né, como também, na verdade, a metodologia basicamente é essa, né, são as etapas e tal. Mas, como também eu sou designer, né, a gente não aguenta, né, eu parti para o que eu chamei aqui de um experimento, né, de tentar reconhecer aí dentro desse processo, e experimento aqui no sentido de experimentar. Né. É bom falar, porque você tem químico aqui, você fala experimento, ele fica esperando a fórmula, a pipeta e tal, aqui no sentido de experimentar essa situação. Então, foi selecionado o cenário colheita, né, que trouxe para a gente uma possibilidade de identificar um tipo específico de supermercado e, de alguma maneira, mesmo com esse conceito aí de futuro, ter alguma possibilidade de reconhecer isso numa aplicação na atualidade. Né. Como que é esse perfil desse supermercado aqui, que a gente começou também nas pesquisas, detectar o aparecimento e tudo mais? É um supermercado que as principais características em comum são essas aqui. Reduzir o volume de resíduos de embalagens, né, o famoso reduzir. Reduzir o desperdício de alimentos, e basicamente pela compra a granel, né, é o conceito que eles chamam assim, de buy only what you need. Né, você escolhe e leva só o que você precisa. Promover a compra local e sazonal, o conceito do quilômetro zero. Promover a compra responsável com consumo sustentável, dentro de todo esse preceito. Né? Então, lembrando lá dos alimentos, né, que a gente estava falando, até o Ted perguntou, presunto já secou na sua geladeira? Esse consumidor desse perfil aqui, ele vai te dizer que não, porque ele não come carne, por exemplo. Né? Ele não tem esse problema de presunto. Promover a alimentação saudável, né? Então, com busca de outras características. Né? Nessa leitura aqui, se a gente está, por exemplo, olhando lá aquela cadeia imensa, né, que o Ted mostrou na palestra anterior, onde todo aquele problema do produto está gerando um impacto muito maior. Então, num consumidor de um supermercado como esse aqui, a opção é não consumir esse produto e é não ter esse produto nesse supermercado. Né? Porque ele não está viável na cadeia. E promover a saúde e a vida sustentável. Nesse estudo, hoje esse número já está maior, mas nesse estudo foi focado em 26 supermercados, um na Alemanha, um na Áustria, 5 no Brasil, 5 na Espanha, 2 na Inglaterra, 2 na Itália, 8 em Portugal, 1 na Suíça e 1 nos Estados Unidos, com essas características em comum. Esses supermercados, no geral, foram inaugurados nesse período aqui, 2000 e 2015, então, ou seja, são iniciativas recentes, né, são iniciativas que estão pipocando, assim, também pesquisa em meio digital, visitas em loco, para tentar perceber, aqui em Curitiba, ou em Lisboa, ou em Porto, quando tive possibilidade, como que esses supermercados estavam realmente acontecendo na prática, né? Não só na figurinha da internet. Esses são alguns exemplos deles, né, que basicamente envolve aí o fornecimento de produto a granel, né, que foi o que a gente destacou como uma coisa comum e importante para tentar atuar aí no cenário colheita, que já estava falando disso. E, enfim, algumas imagens aqui, né, só para
o que a gente percebe, basicamente, aqui também? São lojas com um layout limpo, né? Aqui um conceito diferente de embalagem, né? Não existe essa expositores, aquela chuva de marca, aquela preocupação. Aqui, essa questão da marca do produto, ela não é o mais relevante, né? Essa busca por aquela venda agressiva, um outro olhar, vamos dizer, para a estrutura da própria loja, em termos de som, em termos de luz, em termos da maneira de distribuir o produto, da maneira de apresentar o produto, né? Alguns desses supermercados eles entram na filosofia do slow food, né? Que é essa compra que se preocupa com o alimento de uma outra maneira, que se preocupa em se comportar de uma outra maneira, né? Então, e isso a gente tem. Depois mesmo que eu terminei o trabalho, essa quantidade de lojas com esse perfil, assim, a gente já está achando que não é exagero dizer que é uma tendência. Produtos orgânicos, produtor local, toda essa história. Então, para tentar o experimento, né, focado nessa situação, a gente buscou uma análise um pouco mais aprofundada, então, do que era a aquisição desse produto a granel, como é que está acontecendo isso, e assim, momentos de dificuldade, né, de você se servir, adaptar um funil, é um saco de pano, o que é, pega uma pá, como é que faz, como é que atua, né? E perceber, por exemplo, em muitas situações, uma questão de higiene complicada, também porque o produto está muito aberto, manipula, abre a tampa, como é que faz toda essa questão, né? Então, fizemos uma análise de produtos similares, que é uma etapa comum aí de projeto de produto para a gente, de analisar os diferentes tipos de dispenser, de sacos, de bico, de válvula, de mecanismos, de equipamentos que invasam produtos em grãos e assim por diante. Passamos por uma fase de geração de alternativas de desenho, até chegar numa hipótese, né, que é um conceito preliminar aqui, que a gente estava muito mais nesse momento preocupado em mostrar que toda a metodologia do Future Studies, tudo que a gente tinha feito, ela realmente tem uma possibilidade de atuar na estratégia de identificação, né? Então, a proposta aqui foi a seguinte: organizar um saco de pano, né, que teria uma boca dispensadora aqui embaixo, encaixada por um funil que é inserido aqui dentro, e que gera uma instalação semelhante a essa aqui, onde o consumidor, que é um consumidor que também, né, nos estudos, o Manzini, Vesoli, os nossos ídolos lá da sustentabilidade, estão comentando também nessa mudança radical aí da sustentabilidade, de a gente sair de um consumidor passivo, né, que não quer, que está ali, que quer tudo pronto, não tenho tempo, não posso, não consigo, para um consumidor ativo, de um consumidor participante, de um consumidor que se posiciona. Não, eu estou preocupado com o que eu como, eu estou preocupada de onde eu compro o que eu como, eu estou preocupada com os conservantes. Não vou falar o nome, tá, Paulo? Fica tranquilo. Né? É um consumidor que está com um outro olhar assim para o seu entorno quando a gente está falando de sustentabilidade. Então, ele leva o seu próprio pote, né, que é um pote projetado para encaixar aqui no que a gente chamou de boca dispensadora. Então, nesse princípio, né, o fornecedor de grãos seria também o fornecedor desse produto, né? Esse saco sairia do próprio fornecedor, montado assim, chegaria no supermercado, só seria instalado aqui. Então, nesse processo, ninguém mexe no grão até a pessoa chegar em casa, né? É uma maneira de tentar propor uma nova forma de pensar o consumo de grãos, por exemplo, a granel, que haja uma higiene, que haja um processo de integração e tudo mais, né? Aqui só algumas, né, etapas aqui de montar um mockup, de renderizar as pecinhas, de prototipar, de tentar avaliar um pouco esse processo. Só assim, o produto não está pronto ainda, mas é só o conceito da fase de experimento aí para tentar reconhecer para onde também um estudo de futuro pode nos levar, assim, né? De sair aí de um redesenhar o mesmo, ou só pensar no material, mas pensar numa outra dimensão, num outro estágio aí de um consumidor com outro tipo de comportamento, com uma outra vontade de vida social, vamos dizer assim.
finalizando aqui, considerações finais, né? A gente parte aqui das embalagens, que têm um importante papel na indústria do alimento. Já falamos de proteção, de conservação, de transporte, de geração de renda, de emprego e tudo mais. E, ao mesmo tempo, essa vertente aí de um setor altamente poluidor, gerador de resíduo, né, de uma capacidade desproporcional de assimilação. Né, e aqui pensar, né, que, por mais que possa ser uma parcela, né, como o Ted falou, pequena, ela é consequência das parcelas maiores que estão vindo lá atrás. Né? Então, a ligação é muito importante. Perspectiva desafiadora e importante para o campo do design, e aí a necessária descontinuidade, segundo a nossa leitura, aí, dos atuais padrões de produção e consumo, se a gente está falando de sustentabilidade. Né? Repensar comportamento, revisar ações, né? Sintonizar o discurso com a prática e entrar aí na questão das mudanças radicais como escolha e não como uma necessidade, mas como um reconhecimento que faz parte de um processo de informação onde um ser aí mais informado, mais autoconsciente e mais, né, envolvido, vamos dizer assim, se propõe mesmo a mudar. E, por último, mesmo aqui agora, as principais vertentes, então, que envolveu aqui essa análise toda. A obtenção de estratégias dentro do conceito do design para sustentabilidade, trazendo aí o Future Workshop com os cenários futuros, que gerou o sistema embalagem e uma mudança de paradigma. E a contribuição do Future Studies da área do design, né, que eu acho que é uma vertente que seria interessante aqui, ensinar a pensar sobre o futuro, né, sobre o que são aí os futuros preferíveis. Porque até no workshop, às vezes eu perguntava para os alunos assim, né, como que você pensa o teu futuro e tal? Eu falei, nossa, nunca pensei nisso, né? Como que você acha? Você vai terminar? Como você acha que você vai estar daqui 10 anos? Assim, o que você vai estar fazendo daqui 10 anos? Eu? Né? É um susto, assim, quantos de nós parou para pensar isso? E a possibilidade aqui de um potencial de novas atitudes no campo do ensino, da pesquisa, né? As próprias propostas de Future Workshop, os exemplos são dentro de empresas. Né? O primeiro exemplo que eu vi foi feito na Shell, inclusive, relacionado com a crise do petróleo, questões desse naipe, e que também podem ser organizadas de outra forma. Muitas vezes o workshop dura mais dias e o próprio grupo chega a um cenário único, que é a proposta do grupo. Enfim, existem outros caminhos que podem ser seguidos dentro da empresa, né, para gerar um tipo de raciocínio como esse e poder buscar aí uma movimentação, uma chacoalhada, vamos dizer assim, de uma outra forma, assim, tentar não continuar no mais do mesmo, né? Às vezes a gente fica trocando os 6 por meia dúzia para resolver o problema e daí não resolve mesmo, né? Porque não tem um salto, vamos dizer assim, de uma mudança mais radical. Bom, eu só deixei um agradecimento especial aqui ao professor Dalton Razeira, que foi meu orientador aqui no Brasil, e o professor Jorge Lino, que foi meu co-orientador lá em Portugal, e que importante contar aqui que eu tive um apoio da CAPES para fazer um doutorado sanduíche lá em Portugal, quando foi possível ampliar aí também essa pesquisa e poder ter outras visões. É isso. Obrigado, Dulce. Pergunto se alguém tem algum questionamento. Oi, bom dia. Meu nome é Lenita, trabalho na Tecpar. Uma coisa que me incomoda muito, achei interessantíssimo essa ideia desses prognósticos, né? Mudança de comportamento, e essa ideia de supermercado. Uma coisa que me incomoda muito, eu gostaria de saber a sua opinião e dos presentes. E é uma coisa básica, tão básica, que fiquei pensando, será que eu comento? Mas eu vou comentar. Quem não usa a famosa sacolinha do supermercado? E toda vez que eu vou no supermercado, eu levo as minhas sacolas de pano. Eu não consigo levar para casa aquele monte de sacola, que não tem mais nem onde colocar. E você se sente um ET. Por quê?
O balconista não quer saber da tua sacola de pano. Se você vai pegar a sacola do supermercado, ele mesmo está te ajudando a colocar. Se você leva a tua sacola de pano, vire-se. E isso não é num supermercado só, eu já fui em vários. E aconteceu já em Curitiba, acho que não sei se foi 3, 4 anos, eu lembro que começou a sair até no jornal que os supermercados iam começar a cobrar pelas sacolinhas. E isso morreu, parou. Eu gostaria de saber se isso foi lobby das empresas ou por que não existe uma conscientização maior das pessoas nesse sentido. Acho que talvez você não possa responder, mas, nossa, se já existem esses prognósticos futuros, meu Deus, a sacolinha é básica e as pessoas não se conscientizam sobre essa importância de diminuir o uso da sacolinha. Incomoda demais. Obrigada. Fale. Você trouxe que não é cobrado na sacolinha, na verdade a sacolinha ela é cobrada. Só que se inverteu a relação. Assume-se que ela está sendo cobrada no produto. Quando você não usa a sacolinha, eles dão desconto. Então, eles cobram a sacolinha. Só que ela já está incutida no preço do produto. Se você prestar atenção, grandes supermercados, quando você não usa a sacolinha, eles dão desconto. Só que eles nem falam. Se você prestar atenção no caixa, eles dão desconto. Então, é feita a cobrança, sim. Só que a forma de ajuste é pequena. Eu acho assim, por exemplo, em São Paulo foi instituído, né? Eu não sei quantos meses funcionou, porque foi uma revolução absurda, foi uma briga, uma confusão que eles tiveram que voltar atrás, né? Não, eu quando cheguei em Portugal fazia 3 meses que tinha mudado isso e a sacolinha é cobrada e as pessoas começaram a levar suas próprias sacolas e normal, sabe? Não é uma atitude difícil, né? Não é uma atitude complicada. Tem assim. uma iniciativa da Angeloni que eu gosto, que eles dão as caixas das embalagens secundárias, como o seu professor chamou. Eles deixam as caixas das embalagens secundárias do lado do caixa e você pode pegar a caixa secundária. Eu estou fazendo isso, é muito bom, porque daí eu estou distribuindo as minhas verduras através das caixas das embalagens secundárias. Então. Mas eu concordo com ela. Tem que ter a própria sacola de pano. O que aconteceu na época do caixa ecológico, lá aquele primeiro exemplo que eu dei lá no ambiente tradicional, uma das propostas também era essa, além do pré-descarte ali, eliminar a quantidade de sacola. E tal. Tem cliente que fica brabo, mas eu estou pagando, como é que eu não vou levar? A própria Rede do Festival tinha uma cliente na época, não sei se ainda existe, não no Barigui, na outra loja, que ela fazia questão de botar um produto em cada sacola. Eu estou pagando, eu quero... Né? Então, assim, passamos de novo pela velha discussão da informação, da consciência. Né? E aí o que acontece? Você faz uma pesquisa no caixa para ver se a tua proposta está funcionando, né? Para ver se as pessoas vão aderir, para ver e tal. E é muito complicado, né? Até já está falando, a gente não tem números, mas é que daí, numa hora dessas, um número como esse também é muito relativo, porque daí nós entrevistamos as pessoas no supermercado, mostrando qual era a iniciativa, o que ia acontecer ali, se ela participaria. Nossa, muito legal, excelente, não vou mais trazer, não vou mais usar minha sacola plástica, que lindo, que ótimo. A pesquisa dava, assim, uma aprovação da proposta enorme. Só que aí a gente aplicou uma pesquisa nas operadoras do caixa, porque eles tinham um sistema de rodízio. Nessa época, só um caixa era chamado de caixa ecológico e os outros não. E não ficava sempre a mesma pessoa. Então, tinha a menina da manhã, a menina da tarde, a da noite, que também não é mesmo da segunda, da terça, da quarta, da quinta, enfim. A gente tinha um grupo de operadoras que já tinha passado por ali e estava acompanhando as pessoas. E aí a gente foi checar, né? E na visão de vocês, nossa, elas estavam incomodadíssimas de trabalhar ali, assim, sabe? Olha, não é verdade, a pessoa não está deixando. Né? Então, acontecia, mas acontecia de forma parcial. Né? Eu não sei o que acontece em São Paulo, que o mercado né, lá, quando instalou Caixa Verde, no Pão de Açúcar, foi muito diferente do que foi aqui em Curitiba. Assim, é interessante. Assim, o volume de embalagens que é recolhido lá é uma coisa assim... Né? Então, existe, não sei se é só o volume de pessoas ou o que é, né, qual é o grau de informação, o que acontece, que também isso também é muito variável de lugar para lugar, assim, né, de lugar, de como, né, isso se estabelece, cultural.
Agora, eu posso falar? Bom, eu vou falar do valor da sacola plástica. Cada sacola plástica, o custo é 3 centavos. Os supermercados pequenos, assim, de bairros, eles costumam distribuir 90 mil sacolas mês. Então, é alto. E, assim, eles têm, o dono do supermercado próximo da minha casa, o custo dele é de R$3.000 por mês em sacolas plásticas. Ele tem esse custo. Lógico, ele embuta em tudo. Mas, assim, as pessoas, até aqui em Curitiba, houve um projeto para proibir sacolas plásticas, mas foi vetado pelo Beto Richa. Agora, há um novo projeto de proibição de sacolas plásticas, onde a vereadora ela proíbe no projeto dela a venda, qualquer coisa assim. E, falando de sacolas plásticas, elas são maravilhosas. Elas são práticas, elas são... O problema é assim, como ela é de graça, há desperdício. Então, eu, na minha opinião, assim, lógico, você tem que cobrar. Tanto que na Europa, eles cobram 10 centavos de euro cada sacola. Para nós que estamos lá, é caríssimo. Então, claro que você fica guardando. Só que, lógico, para eles, a sacola é melhor. Que nem aqui, por exemplo, não tem como você cobrar uma sacola fininha, você querer cobrar do consumidor. Então, você tem que melhorar a sacola para que você possa cobrar também, né? Então, são vários problemas assim que existem. Não é assim, eu vou simplesmente tirar a sacola do supermercado. Exatamente. Tem que ter uma solução. Olha, na época da discussão, eu já sabia isso. Também, eu acho que quando a gente começa a discutir esses assuntos, né, parece que tudo tem que ser radical, né? Agora ninguém mais vai fazer isso, agora ninguém vai fazer aquilo e tal, né? Por que não reduzir a sacola, né? Eu também acho que você pode ter a sua atividade facilitada em algum momento pela sacola, mas você também pode ter a tua, né? Então, por exemplo, se você hoje costuma, por exemplo, levar 15 sacolinhas plásticas na tua compra, você leva a sua para algumas coisas mais pesadas, por exemplo, e, em vez de levar 15, você leva 5 para casa, porque ainda você pode ainda usar... Eu me lembro, na época, todo mundo falava para mim assim, mas eu uso a sacolinha para o cocô do meu cachorro, mas eu uso a sacolinha no lixo do meu banheiro, né? Estou economizando o outro... Então, acho assim, as coisas não precisam ter também esse... Né? Daí a pessoa já fica assim, não, eu preciso, eu não quero, eu não vou, né? Ou é 100 ou é 0, né? Não tem um meio termo, assim. Outra coisa que eu quero colocar, quando você coloca ali o saco de pano, né? São vários agravantes. Por exemplo, os grãos, eles umedecem. Para você pôr grãos num silo, por exemplo, que você recebe, você tem que fazer uma análise da quantidade de umidade que tem esse grão para você colocar junto com os outros grãos. Então, se imagina assim, distribuindo os grãos nos supermercados, vai ter que ter um laboratório de análise para analisar a umidade de uma amostra desses grãos para colocar lá. E aí o pano o negócio lá de pano. Imagina aqui em Curitiba, que a umidade é forte. Então, você não tem como evitar o plástico. Eu não diria que eu não tenho como evitar o plástico. Acho que existe uma preocupação, mas só lembrar que esse aqui foi só um experimento assim para ver de que maneira se poderia mudar o comportamento, né? A definição toda a técnica de todo o material e tudo, se a gente, né, se entusiasmar de levar adiante o projeto, tem um tempo de pesquisa e análise bem grande aí de materiais e processos, sistema de fixação, embalagem de transporte, encaixe desses sacos, se forem X de que material sejam, para serem transportados uma determinada quantidade. Tem um cálculo ainda aí de peso também, quantos grãos, né, a gente mais ou menos estimou, mas qual é o tamanho ideal que se tenha ele, enfim. Na verdade, que era mais uma tentativa de ver um possível caminho aí para pensar que dá para se ver uma outra maneira, né? Não a embalagem convencional, mas o que a gente chamou ali de um sistema embalagem. O José Rafael também tem uma questão. Oi, tudo bem? Sobre essa questão da sacola, concordo contigo, né? Na Alemanha, a sacola eles vendem a 50 centavos do euro, né? Algumas sacolas eu paguei. E tem sacolas térmicas também para a parte de hortifruti, né? Que é o caso do nosso amigo. Então, a primeira compra que eu fiz, eu tive que sair tudo no colo, né? Que eu não sei falar alemão, eu estava no interior da Alemanha e o cara não falava inglês. Saí com tudo no colo e ele bravo, porque eles têm um hábito lá que você não pode enrolar no caixa. Contrário daqui, que a pessoa vai contar o dinheiro quando ela chega, né? Lá eles já separam os trocos, já levam certinho, porque o caixa não ajuda a embalar. E ele bota uma tabuinha para separar o teu produto do outro, ele já vai jogando ali na sequência. Isso bem no interior da Alemanha, né? Em Berlim, nas outras cidades maiores, eu não fui no supermercado.
E um hábito bacana que tem lá é a compra da garrafa PET de volta. Tem máquinas espalhadas na Europa toda, né? Peguei na Suíça, tinha também, na Itália. Até minha esposa ficou pirada nisso, queria vender. E no aeroporto ela devolveu e não voltou o dinheiro, né? Ela não conseguiu entender. Daí eu fui lá, não era uma máquina de compra, era uma máquina de doação. Você bota a garrafa PET, escolhe a instituição que você quer doar, e ela fazia, devolveu umas 3 garrafas, não pegou. Então é o hábito que aqui, eu acredito que aqui no Brasil funcionaria. A gente tem um rancho lá no interior de São Paulo, tem pessoas de alto padrão que ficam loucos por aquelas latinhas de alumínio. Tem um senhor lá que, muito bem aposentado, fazendeiro, ele não pode ver uma latinha de alumínio, ele corre lá pegar. No aeroporto também, em Frankfurt, eu vi a mesma coisa, o pessoal fuçando os lixos para pegar a garrafinha. Eu acho que se fosse implantado aqui no Brasil, não teria uma garrafa PET jogada, né? E devolviam bastante, 25 centavos de euro, quase na Suíça era 50 centavos do franco. É uma coisa bacana e talvez funcionaria até para a questão da carne, para outros tipos de embalagem, né? Eu acho dentro dessa linha de pensamento, né? É uma pena ter que doer no bolso, né? É uma pena, porque se a gente tivesse mais sintonizado com essa possibilidade de mudar o comportamento, não precisava, né? O Cláudio também tem uma questão? Bem rápido. Não é nem uma pergunta, é mais para minha constatação. Eu acho que esse método que você propôs, essa estratégia e método, né, que você propôs, pode ser muito útil para design de sistema produto-serviço, né? Sim. Como uma etapa anterior ali quando você faz análise estratégica e criação de conceitos, né, para alimentar o processo de criação de sistema produto-serviço. A gente estava discutindo aqui, naquela proposta que você mostrou da empresa sair com aquele saco já com produto a granel, aquilo é logística B2B, né? Só que é aplicado para o consumidor final, ele vai ser beneficiado, mas é B2B, totalmente, né? É isso. Agora tem uma questão lá do outro lado, só um pouquinho. Acho que fizeram isso do propósito, né? Pois é, acho que gostaram da ideia. Dulce, primeiramente, queria te mandar um abraço pela Bernadette. Nós somos da Design ao Vivo, que organiza o programa de Ecodesign. Obrigada, manda um beijão para ela. Pode deixar. Ela gostaria muito de estar aqui com a gente, mas teve um imprevisto de ordem familiar, que você deve estar sabendo também. Eu vou tentar fazer uma forma de uma pergunta, mas, em primeiro lugar, eu gostaria de elogiar a organização do programa, quem pensou, por trazer as duas palestras, uma na sequência da outra. Porque foi muito importante a gente ter um olhar do TED e depois ter o teu olhar. Porque o TED, me corrigir se eu estiver errado, mas é interessante que o discurso dele é baseado na fundamentação de uma premissa, tem um pressuposto por trás, que ele colocou muito claro em alguns dados, né? Que é um dos cenários possíveis que você colocou dentro de um conjunto de outros cenários, que a população mundial ela vai crescer, elas vão continuar morando nas cidades e elas não vão tender a mudar o consumo do produto. Então, se a gente se baseia nessa premissa, com certeza vale muito a gente repensar a embalagem, se ela é um problema ou se, na verdade, ela é a solução. Né? E você trouxe um outro olhar, né, muito fundamentado no Manzini, no Vesoli, de que esse é um cenário possível, mas que outros podem ser construídos. Então, queria primeiramente fazer um elogio por trazer, assim, tem vários possíveis cenários, mas o cenário que queira ou não queira, talvez de maior tendência, ainda é o cenário que o TED trouxe. Né? E daí, pensando em tudo isso, quando eu estava pensando em fundamentar a pergunta, me veio o Morin na cabeça. E tem uma frase do Morin que para mim é muito provocativa, onde ele fala, não sei se é exatamente da maneira que ele diz, que nós somos produtos daquilo que nós produzimos. Né? E quando eu observo tudo que foi trazido a partir dessa nova perspectiva que o Morin traz, eu queria que vocês comentassem sobre se é interessante a gente realmente assumir como postura uma premissa de que realmente a população ela vai subir e a gente vai crescer e orientar os produtos utilizando a embalagem enquanto uma solução, ou se a gente olha nessa perspectiva do Morin, se a gente olha a embalagem como uma solução
ela não pode, a longo prazo, voltar a se tornar um problema maior. Porque a gente está sendo produto daquilo que a gente produz. Então, só para contextualizar, se a gente retira o problema da embalagem e foca no produto, um dos cenários, se a gente considera que as pessoas, a longo prazo, elas vão mudar o padrão de consumo, é interessante, porque aos poucos vai diminuindo a necessidade de embalagem, pela mudança no consumo. De embalagem, perdão, de embalamento, né? Oi? De embalagem, como a gente lê hoje, mas não de embalamento. Sim. E será que o fato da gente também tirar a embalagem enquanto um problema desconecta a pessoa da relação que ela tem com o próprio consumo? Isso não pode fazer com que esse problema persista e faça com que não apenas a embalagem, com que o aumento do consumo continue acontecendo e isso acabe se tornando um problema um pouco maior. Não sei se ficou clara a minha pergunta, mas gostaria que você comentasse e, se possível, o Ted também comentar. Eu acho, por exemplo, a gente está comentando, olha, a gente está partindo da premissa que o aumento da população está crescendo e que isso vai acontecer nos meios urbanos. A gente já está vendo uma série de movimentos de reversão disso, né? Está aqui um exemplo vivo, né? Ali sentadinho, o senhor Neis, o Zé, que é um exemplo vivo disso, tipo, e não é só ele não está sozinho nessa história, né? De pessoas que estão voltando para o meio rural, nem sei, tipo, nem é tão, né? Você está meio pertinho ainda, né? Tem gente que está indo para mais longe ainda. Então, eu acho assim, eu não sei se eu entendi realmente, assim, mas eu acho assim, voltando às teorias lá do que é bem-estar, do que é sucesso, do que é progresso, né? Eu acho que sustentabilidade não é não consumir, né? Voto de pobreza, ou sei lá, vou passar fome, não é isso, né? Eu acho que fica também esse uma nuvem inconsciente coletiva que tem uma coisa assim, né? Poxa, lá vem o ecochato, já vem, né? Tipo assim, é um desconhecimento, né? Eu acho que a gente também quer ter coisas não no sentido da posse, né? A gente vai falar lá, mas a gente também quer viver bem, quer viver feliz, quer, né, se alimentar bem, quer ter um alimento saudável, a gente quer consumir coisas também, né? Eu acho que a questão não é assim o consumo, né, como uma palavra politicamente incorreta, vamos dizer assim, né? Mas qual consumo, como o consumo, né? Por que o consumo? A pergunta é outra, né? Você quer que eu faça um comentário sobre os supermercados sem embalagens, como as lojas sem embalagens que a gente viu? Eu ainda não vi nenhum estudo acadêmico, eu acho que vai sair daqui em breve, porque, de fato, tem várias iniciativas sobre isso. Me parece que, estou falando em termos ambientais, não faz sentido. Agora tem que ver realmente os números, porque, como a gente falou, né, você vai ter produtos a granel. Aí tem que tomar muito cuidado com a questão de higiene, porque se torna um problema de saúde pública. Né? O pano, em quanto tempo vai começar a mofar? Os grãos aqui que são colocados por várias pessoas que espirram acima do material, etc. Tem que tomar cuidado. Além disso, tem o desperdício de produto, porque quando eu falar que é sem embalagens, desculpa, mas nas fotos que a gente viu, tem garrafas de vidro, container, que são muito mais impactantes, estou falando 100 mil vezes mais do que embalagens flexíveis otimizadas, muito grossas e pesadas que podem quebrar. Então, falar que é sem embalagem é uma mentira, porque o produto não carrega na mão, ele não se teletransporta, ele tem que ser colocado em algum container, né? E aí, no final, quando você embute no cálculo correto o estrago que tem em termos de desperdício, e outra coisa, tem que entender também que se você comprar granel grãos, por exemplo, que você vai preparar na sua casa, os resíduos que você vai gerar, a energia que você vai utilizar, a água para preparar, é mais ineficiente do que deixar isso para uma indústria que vai fazer isso em grande escala com outros processos que otimizam o uso. Então, se você faz uma sopa na sua casa, ou se você faz, sei lá, toneladas e toneladas de sopa na Unilever, a Unilever vai reaproveitar todos os restos de alimentos para, sei lá, alimentação de suinocultura, vai reutilizar e tratar a água on-site.
Então, na hora de fechar esse balanço, estou falando dos dois sistemas de distribuição, em termos ambientais. Eu duvido que a solução do supermercado, da loja sem embalagem, seja melhor globalmente, talvez para alguns determinados produtos, né? E hoje eu vejo muito isso mais como um nicho de mercado para um estilo de vida que as pessoas escolhem, mas se você olha a ciência, você vai falar, no final, se reduzir os impactos do que essa pessoa procura, o balanço não acontece, né? Então, enfim, esse é o meu comentário. Eu acho que voltamos à história da sacolinha, não é o 100%, né? Não é que a loja não tem embalagem, eu acho que é bem isso, são opções para alguns tipos de produto, né? Mas é uma forma de se pensar até, tipo, agora é longo, né? Mas esse projeto me levou a repensar o modo de cozinhar também, assim, sabe? Como é que você reaproveita, que tipo de energia se usa, né? Vai além, assim, que agora não é o assunto aqui, mas minha alimentação depois da tese é completamente outra, assim. Já vinha sendo outra depois do mestrado e depois da tese muito mais. Eu fiz até um curso de macrobiótica em Portugal, assim, no Instituto Macrobiótico lá, que é o mais ativo do mundo hoje. Assim, mudei o meu olhar para o alimento, assim, nem foi só para a embalagem, assim. Então, a conversa é outra, né? A Aline também tem mais uma questão aqui. Eu queria comentar, eu também mudei meu modo de alimentação, agora eu passo a filar boia na minha mãe, assim, eu não consigo. Eu gostaria de fazer 2 observações. Primeiro, cumprimentá-la pela apresentação. Acho que é brilhante a gente começar de uma prospecção de futuro do que sair de um muro de lamentações. Vou falar aqui como representante, eu e minha colega Eliane, que é do Departamento de Limpeza Pública da Prefeitura Municipal de Curitiba, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então, eu gostaria de trazer um aspecto assim que é do órgão público, né? E essa dificuldade, né? Então, quando o professor coloca a questão do aterro sanitário, a dificuldade que é para um órgão público administrar a questão de resíduo sólido no município que só tem área urbana e que não tem mais espaço para destinar, e que os municípios vizinhos não se dispõem a receber o nosso resíduo, né? Mesmo fazendo parte de um consórcio intermunicipal de resíduos sólidos, com 21 municípios, mas nós temos muitos municípios que são áreas de manancial, então é um problema muito grande de saúde pública, inclusive, né? Como encaminhar isso. Então, não é tão simples assim, e aqui em Curitiba nós temos um exemplo que com o nosso programa Lixo que Não é Lixo, nós aumentamos em 10 anos a vida útil do nosso aterro sanitário. Então, foi um programa extremamente importante. A dificuldade quando se faz um programa de educação ambiental para 1.800.000 pessoas, e que você tem que ser absolutamente simples, não dá para fazer todas as considerações que nós gostaríamos, nós temos que dizer, separe. E assim as pessoas começam, pelo menos, a pensar naquilo que estão produzindo, né? E eu acho que aqui a minha é mais uma observação, né? Porque eu vejo que nós acho que a tecnologia é fantástica, né? Nós temos essa capacidade fascinante de criação, mas ela é meio. Nós estamos substituindo, nós estamos invertendo as posições. Ela é meio, o fim é a ética, é o ser humano. E eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais nisso, por isso que a sua experiência é tão fascinante e conseguiu mobilizá-la e modificar até o seu hábito de vida, né? Então, acho que a gente tem que voltar a colocar as coisas nos seus devidos lugares e, quando falar de futuro, falar do que realmente nós queremos para nós, enquanto seres humanos, né? E que não está centrado só na questão do consumo. Está também, mas não é só, né? E respondendo à questão só das sacolinhas que colocaram, a lei não é a solução para todas as coisas, né? E no Brasil a gente tem até um ditado que diz assim, essa lei não pega, né? Essa pega e essa não pega. Porque é um conformismo e resistência do povo brasileiro. Quer fazer as leis? Faça. Agora, se você não puder fiscalizar, nós não cumprimos. Então, eu acredito muito mais, sabe, na orientação, na sensibilização, na informação da sociedade e dessa nova consciência que a gente vê emergindo, principalmente nos jovens, como no seu caso, né? E que é tão fascinante e que realmente vai dar os destinos dessa sociedade que a gente tanto quer. Era isso. Obrigada. Muito obrigada. É exatamente isso. Bom ecoou. E só um detalhe, né, você comentou a quantidade de pessoas. Eu acho assim, quando a gente também vê dados comparando, né, com outros países e tal, né, olha o tamanho do Brasil, né? Portugal, que era onde eu estava, Portugal, o número de habitantes de Portugal, do país Portugal, é o número de habitantes do Paraná.
Você imagine você ter o Paraná, um país Paraná, para você fazer um programa de gestão ambiental. Né? É bem diferente, né? Né? Então, tem que cuidar também quando a gente faz essas comparações, porque nós estamos num país imenso, né? Com uma diversidade cultural, sabe? A estratégia que você vai, né? Só estou comparando aqui São Paulo, que nem está tão longe, um caixa ecológico em São Paulo, um caixa ecológico em Curitiba, que nem são lugares assim, né? Você imagina então lá longe, lá na Paraíba, lá no Acre, lá, né? Como é que a gente trabalha tudo isso assim? É complexo, né? Nós somos muito fortes. O Cláudio tem mais algum comentário? Após isso, acho que a gente pode dar por encerrado para ir almoçar, né? Obrigado. Para fechar, então, eu queria voltar no que o rapaz falou lá no fundo. Desculpa o seu nome? O Rafael, né? É uma coisa que o Manzini e o Vesoli falam naquele livrinho dele lá de 2002, né? Que um futuro sustentável... Com o livrinho a gente conta a nossa idade. Ele fala assim, lá no início já do livro, né, que um futuro sustentável, na verdade, é um mix de vários cenários possíveis, não existe um modelo. E que, além de tudo, essa combinação de vários cenários possíveis, né, de alta eficiência tecnológica nas embalagens, nos produtos, junto com comportamentos alternativos de alguns grupos, que são nichos, enfim. A sociedade é um mix de várias coisas, né? E, além disso, a questão do contexto, né? Contexto social e geográfico. Ele fala não é um futuro. Não né? é um futuro, são várias possibilidades de futuro, e mesmo esse futuro que acontecer vai ser uma composição de vários cenários possíveis, né? E que ele é contextual, né? Então, o que pode acontecer num país e funcionar para um país pode não funcionar para outro. Então, não dá para pensar em projetos de sustentabilidade, ou na nossa área de ecodesign ou de sistemas produto e serviço, que seja uma solução para o globo todo, né? Eu lembro sempre a ideia do carro global, né, das grandes montadoras, né? E não pega essa ideia, por mais que o projeto, o design do carro em si seja, né? Mas tem as adaptações locais. Não tem como fazer uma solução única para o mundo inteiro. E a sustentabilidade passa muito por isso. As preocupações globais, mas as soluções sempre localizadas, né? Agora, ser do bem e ser ético até dá, né? Esse é global, porque são valores, né? E está acima. Então, mais uma vez, Dulce, obrigado pela palestra, pela sua presença. Agradeço a todos de novo a presença e nos vemos daqui a pouco, 14 horas, para recomeçar. Obrigado, gente.